Esse tema tem tudo a ver com o momento que a nossa igreja está passando hoje, nesses últimos dias, nesses últimos meses. Esse tema tem tudo a ver com a visão que Deus tem dado para essa igreja e com o sonho que Deus tem dado para essa igreja. Meus amados, nós estamos vivendo, como igreja, um tempo muito especial. Um tempo em que nós temos visto a concretização de muitos sonhos. Um tempo em que nós estamos vendo a materialização de parte da visão de Deus para essa igreja e para nossas vidas. Sabe, como isso é bom para renovar o nosso ânimo e saber que nós não estamos apenas sonhando, que nós não somos apenas pessoas que falam, mas nós somos pessoas que estamos conquistando e estamos vendo Deus realmente fazer algo no nosso meio. Sonhar, tem muita gente por aí que sonha. Planejar, tem muita gente por aí que planeja, mas realizar e concretizar, você tem que estar com Deus na frente para que isso aconteça. E nós temos visto os sonhos sendo realizados e a visão sendo concretizada, e isso é um refrigério para a nossa alma e um fortalecimento para a nossa fé. Mas que visão e que sonhos nós temos visto acontecer e tornarem-se realidade no nosso meio? Os sonhos que fazem parte da visão dessa igreja, de sermos uma igreja para a cidade, de alcançarmos multidões e de transformarmos, através do poder de Deus em nossas vidas, transformarmos a realidade que está à nossa volta, a nossa cidade, o meio em que nós vivemos. Nos últimos 3 anos, nós temos aí 11 anos, né? Estamos caminhando para o 12º ano de história, desde que Deus começou a nossa igreja. E nos últimos 3 anos, nós temos visto muitas coisas que Deus tem feito através de nós e em nós. E isso é motivo para nós nos alegrarmos, e é bom também a gente refrescar a nossa memória daquilo que Deus está fazendo, para que a gente possa crer que Ele pode fazer ainda muito mais. Também para que a gente entenda que estamos no caminho certo, que estamos realizando, que estamos andando, que estamos progredindo em busca de encontrarmos o alvo que nós temos no nosso coração, que foi posto por Deus. Então, nessa introdução, eu gostaria só de lembrar algumas coisas que Deus já tem feito através de nós e em nós, só nos últimos 3 anos. Nos últimos 3 anos, nesse período, nós realizamos o sonho de chegar nesse lugar, na BR, uma localização estratégica para uma igreja que tem o sonho de alcançar a cidade. Nos últimos 3 anos, nós conseguimos alcançar esse sonho através do poder de Deus. Nesse tempo também nós não só chegamos aqui, como precisamos ampliar esse espaço. Vocês que estão aí dessa última coluna para lá, vocês estão desfrutando já dessa ampliação. Nós, nesse período, conseguimos, Deus fez através de nós, transformar o Geração Futuro, nosso ministério para crianças, num dos ministérios mais relevantes e mais estruturados do nosso país. Se você acha que eu estou exagerando, pergunte a quem tem viajado e que tem conhecido realidades de igrejas em outros estados, igrejas maiores até do que a nossa. Pergunte aos irmãos que foram a São Paulo, os que foram a Belo Horizonte, os que foram a Campo Grande, os que foram a Fortaleza, e você vai ver que nós temos hoje aqui um ministério infantil, Geração Futuro, um dos mais estruturados e mais relevantes do nosso país. Às vezes a gente pensa que só tem coisa boa lá no sul. Você ficaria espantado em ver outras realidades. Nesse período, Deus triplicou o número de pessoas que frequentam a nossa igreja. Nós saímos de uma frequência geral. Quando eu falo pessoas, isso inclui crianças. Não vamos fazer como o pessoal patriarcal, que foram mulheres e crianças, não. Viu? Nós saímos de uma frequência de 180 pessoas para uma frequência de mais de 500 pessoas no domingo. Se você colocar que aqui todo domingo a gente tem 360, 380 pessoas. Lá em cima a gente tem 130, 160 crianças todo domingo. Nós triplicamos a presença de pessoas no grande grupo. Nós praticamente triplicamos nesse período a quantidade de pequenos grupos. Nós saímos de 9 pequenos grupos quando viemos para cá
e hoje temos 23 pequenos grupos, sendo que tem alguns aí que já estão já às vésperas de multiplicação para aumentarmos esse número. A partir dessa semana, nós estamos presentes de forma física e fixa também em 12 bairros da nossa cidade através dos nossos pequenos grupos que agora estão fixos, tem sede fixa, tem anfitrião fixo, coisa que nós não tínhamos antes. Então, quando você olhar agora no rodapé do seu esboço, dê uma olhada aí. No rodapé do seu esboço, ao lado do nome do líder, não é mais onde ele mora, mas é onde acontecem as reuniões daquele pequeno grupo. Então, se você está nos visitando e você pretende conhecer um dos nossos pequenos grupos, você olha o bairro aí que você mora, você olha o bairro que tem um pequeno grupo e você já liga para o líder que tem reunião no seu bairro ou no bairro vizinho. Então, nós estamos agora em 12 bairros já da cidade de forma fixa, através de um grupo pequeno, presença da igreja lá todos os dias da semana e também na reunião de pequeno grupo naquele bairro. Isso Deus tem feito no nosso meio como estratégia de alcançar a cidade para o Senhor. E para completar, nesses últimos meses, Deus nos presenteou com a aquisição de uma grande escola, uma escola que é referência também no Brasil, de educação por princípio, uma escola que serve a dezenas de famílias em toda a cidade. Então, meus amados, nos últimos 3 anos, Deus tem feito grandes coisas no nosso meio, e eu digo a você que isso é só o começo. Diga para a pessoa do seu lado, isso é só o começo. E aí, pegando como base essa frase, que isso é só o começo, isso serve para nos alegrar e nos incentivar, porque para transformar a cidade, para sermos uma igreja que transforma a realidade, transforma a cidade, o estado e a nação, nós precisamos ir mais longe, nós precisamos trabalhar mais, nós precisamos investir mais e principalmente nós precisamos ser mais. Ser mais o quê? Ser mais parecidos com Jesus. Então Deus ainda tem muito para fazer em nosso meio. Nós temos que celebrar as coisas que Deus já fez, mas nós temos que estar dispostos a fazer mais ainda e servir mais ainda e estar à disposição daquilo que Deus quer fazer em nosso meio. À medida que nós vamos avançando e à medida que nós vamos conquistando o território e vamos realizando e concretizando a visão e o sonho de Deus para essa igreja e para a nossa vida, Deus vai clareando cada vez mais a visão e Deus vai revelando cada vez mais detalhes do que nós devemos ser, para onde nós devemos ir e do que nós devemos fazer. Na mensagem de hoje, eu quero tratar desse tema. Eu quero tratar do detalhamento da visão de Deus para o nosso futuro como igreja. Nós temos visto Deus fazendo muita coisa e Deus tem mais para fazer, e é como ele fez com Abraão. Você conhece a história de Abraão? Deus chega para Abraão e diz: Abraão, eu tenho um sonho para você, eu tenho uma visão para você. Primeiro você sai da casa dos teus pais, sai do meio dos teus parentes e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus não chega para Abraão e diz: olha, você vai por aqui, você vai passar em tal lugar, você vai fazer tal coisa e vai chegar em tal lugar que é o meu sonho para você. Não. Deus chega para Abraão e diz: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Aí Abraão está disposto a obedecer e simplesmente dá o primeiro passo. Ele não sabe para onde Deus vai levar, ele não faz ideia da grandiosidade do sonho que Deus tinha para ele, nem do projeto, mas ele está disposto a obedecer. Então ele deixa tudo e vai. E à medida que Abraão vai andando, Deus vai revelando detalhes desse sonho. À medida que Abraão vai realizando, ou Deus vai realizando através de Abraão, parte do sonho, Deus vai realizando, vai revelando a próxima etapa. Então sai do meio dos teus parentes. Ele sai, depois diz: eu vou fazer de você uma grande nação. Aí ele pensa: já sei, vou ter um bocado de filhos. Só que aí os anos começam a passar e o filho não vem, aquela coisa toda da demora do filho. Aí Deus começa a revelar mais detalhes. Espera aí, Abraão, você não está entendendo direito. Olha para as estrelas. Você está vendo? Você consegue contar? Não, essa vai ser a tua descendência. Olha para a areia do mar, você está vendo? Não. Está vendo a quantidade de grãos? Não, não consigo contar. Essa é a quantidade da tua descendência. Aí Abraão começa: espera aí, o negócio é maior do que eu pensava que era só uma família grande, mas igual as estrelas do céu e igual a areia do mar. E aí Deus começa a revelar à medida que Abraão continua andando, realizando e obedecendo. A mesma coisa acontece na sua vida particular.
Quando Deus te dá um chamado, quando Deus te dá uma visão, quando Deus te dá uma direção, se você fica parado, você nunca vai saber o próximo passo nem o que aconteceria. Mas se Deus te dá um chamado, se Deus te dá uma visão, e se Deus dá uma direção e você obedece e diz, eis-me aqui, e vai lá e cumpre. Quando você cumpre, Deus começa a revelar o próximo passo e você começa a ver que o que Deus tem para fazer através de você é cada vez maior. Mas Ele só vai revelando à medida que você vai obedecendo. É o que eu sempre digo, Deus não brinca a brincadeira de revelar para você decidir. Eu revelo a minha vontade para você e você decide se faz ou não. Deus revela a vontade dele para quem já tem um coração disposto a obedecer. Então se você tem um coração disposto a obedecer, se você, eis-me aqui, envia-me a mim, aí Ele vai dizer, é isso que eu tenho para você. Então nós como igreja estamos vivendo isso. À medida que estamos obedecendo, Deus vai clareando a visão. Então lá, há algum tempo atrás, quando nós éramos uma igreja de 40, 30, 40 pessoas, Deus lançou uma visão e diz, vocês serão uma igreja para a cidade, vocês vão alcançar pessoas em toda a cidade. E aquilo não era muito claro. Depois Deus diz, a estratégia é ir para um canto bem localizado. E depois Deus vai dizer, não, vocês vão ser essa igreja que vai alcançar a cidade, vocês têm que transformar a realidade. E aí a coisa vai acontecendo. E hoje Deus já dá uma direção muito clara para nós. O que é que nós temos que fazer? Qual o centro da estratégia de Deus para alcançarmos a visão e o sonho de sermos uma igreja de milhares, uma igreja relevante, uma igreja transformadora de realidades? A estratégia de Deus detalhada para nós é, para alcançarmos esse sonho, nós temos que levantar uma nova geração de líderes cristãos para servirem e influenciar em todas as esferas da sociedade. Nós nunca vamos transformar a nossa cidade, nem nosso estado, nem a realidade em que nós estamos apenas sendo crentes de igreja. Apenas pensando que ser cristão é ficar na igreja. Mas a visão de Deus é que nós como cristãos temos que nos infiltrar em todas as esferas da sociedade. Como cristãos verdadeiros, profissionais de excelência, para servir e influenciar em todas as esferas, na educação, na saúde, na segurança, na economia, na arte, na música. O nosso chamado como filhos de Deus, como igreja de Deus, é resgatar tudo aquilo que é de Deus e que o diabo tem roubado de nós. Então nosso papel é ir lá e resgatar a educação, resgatar as artes, resgatar a música, resgatar a segurança, porque o Brasil está nesse caos, porque tem pessoas que não conhecem a Deus liderando as coisas. E os cristãos estão trancados na igreja, brincando de crente. Você já observou quando os meninos vão brincar de ser crente? Brincar de crente é o quê? Pegar um microfone, botar umas cadeiras, eles botam umas cadeiras, as outras ficam sentadas e o outro vai para frente com o microfone. Ser crente é isso. Sentar e ouvir alguém falar. Nós temos que sair. Para isso nós temos que levantar uma geração de cristãos verdadeiros para servir e influenciar em todas as esferas. Sabe, antes a gente pensava assim, um chamado especial de Deus é sempre um chamado para ser pastor. Deus chama alguns para ser pastores, mas já pensou se Deus chamasse todo mundo para ser pastor? Que igreja seria essa? Que relevância nós teríamos na comunidade? Você pode ter um chamado especial de Deus na sua profissão, lá onde você está. Como cristão verdadeiro para servir e influenciar e fazer a diferença lá onde você está. Mas como é que nós faremos isso? Como é que nós vamos transformar essa realidade? Como é que nós vamos levantar essa geração? Mais um detalhe dessa visão. Nós não vamos conseguir fazer isso através da geração dos meus pais, nem através da minha própria geração, nem da sua geração. Sabe por quê? Primeiro, a geração dos meus pais, a geração dos nossos pais, ela fracassou nisso. Em que aspecto a geração dos nossos pais fracassaram? Porque eles não fizeram de nós, não nos formaram para ser essa geração que transformaria a realidade, que transformaria a nação. Pelo contrário, o que é que nós estamos vendo na nossa geração? Nós nos tornamos uma geração de cristãos nominais. O mundo está cheio de cristãos.
milhões de cristãos no mundo, mas que não fazemos praticamente nenhuma diferença. Por quê? Porque a geração anterior não nos preparou para sermos uma geração de cristãos que mudaria a nação e mudaria o mundo. Nós somos preparados apenas para ser cristãos nominais, frequentadores de igreja. Mas nem tudo está perdido. Nós não somos e talvez não poderemos ser a geração que vai transformar o mundo. Sabe por quê? Porque nós já perdemos muito tempo. Mas nós ainda podemos ser a geração que Deus vai usar para levantar uma geração que vai transformar o mundo. Porque Deus, ele usa duas gerações. Uma geração que prepara a outra geração. Então, se nós já perdemos grande parte do nosso tempo porque não fomos preparados para sermos uma geração para mudar o mundo, nós podemos ser a geração que vai transformar uma geração que vai transformar o mundo. Então, a grande visão de Deus para nós como igreja é levantarmos nós, igreja, prepararmos a próxima geração para ser uma geração de discípulos, servos, que têm a mente de Cristo, o caráter de Cristo, e que vão para a sociedade e transformem o mundo. Cristãos que vêm à igreja, sim, para serem capacitados, para serem inspirados, para serem edificados, mas para sair e transformar o mundo. Então nós podemos transformar o mundo, a nação, investindo na próxima geração. E essa próxima geração fará isso. Malaquias capítulo 4, versículo 5, olha só o que diz. Malaquias 4, versículo 5 diz: E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que não venha e fira a terra com maldição. A primeira parte do texto aqui, o que Deus está dizendo através do profeta, é que o conhecimento de Deus é passado de geração para geração. Então se converte o coração dos filhos aos pais, e dos pais aos filhos, ou seja, é responsabilidade de uma geração tornar a outra geração conhecedora de Deus. E na sequência o texto diz para quê? Para que a sua terra não seja ferida com maldição. E o que a terra é o meio em que nós vivemos. Então, se nós queremos transformar o meio em que nós vivemos, ou o mundo em que nossos filhos vão viver, primeira coisa que nós temos que fazer é tornar os nossos filhos conhecedores de Deus e pessoas que vivem em relacionamento com Ele. Então, se nós queremos transformar o mundo que nossos filhos vão viver, o primeiro passo é transformar os nossos filhos em discípulos verdadeiros do Senhor. Porque diz, se vocês converterem o coração dos seus filhos a vocês, ou seja, vocês que já servem a Deus, então a terra deles não será ferida com maldição. Ou seja, o mundo que eles vão viver será um lugar melhor, porque eles serão pessoas melhores. O que é incrível, eu já comentei sobre isso em outra oportunidade, é que o mundo, as pessoas que não são cristãs, elas já aprenderam o valor que as próximas gerações têm. E nós, como servos do Senhor, negligenciamos isso. Eu já comentei em outra oportunidade o que as organizações terroristas fazem, como a Al-Qaeda. Você já deve ter visto falar da Al-Qaeda nos jornais, né? A Al-Qaeda é uma organização terrorista e ela tem um jeito de trabalhar para transformar o mundo do jeito dela, ou para estragar o mundo. A Al-Qaeda ela tem células formado por crianças. Células, pequenos grupos de crianças. E sabe quem é que lidera as células de crianças da Al-Qaeda? Não são, quem quer cuidar? Ninguém quer cuidar. Então vai tu lá. Faz qualquer coisa com eles. Não. Os líderes da organização, eles têm um tempo especial para treinar aquelas crianças para serem terroristas, para implantar na mente deles a verdade deles, que na verdade é uma grande mentira, de que eles precisam estar dispostos a lutar, a matar e a morrer por Alá. Eles colocam na cabecinha daqueles meninos que eles precisam estar dispostos a amarrar um monte de bomba no peito e se infiltrar no meio dos incrédulos e explodir com todo mundo, porque isso agrada a Alá. E eles estão formando uma geração de guerreiros suicidas
para estragar com o mundo, mas porque eles já entenderam que se eles querem que a vontade deles, ou que a ideia deles, ou que a visão deles se propague, eles precisam investir na próxima geração. Toda hora você vê, como é que o camarada amarra um monte de bomba no corpo e entra num lugar e explode? O primeiro que explode é ele mesmo. Ele foi doutrinado, discipulado desde criança pelos mais fortes da organização de que aquilo era a coisa certa a ser feito. Eles investem na próxima geração. Sabe, os muçulmanos, eles têm um plano para conquistar o mundo. E sabe qual é o plano deles? Conquistar o mundo através dos filhos deles. A Europa já está tomada por muçulmanos. Sabe por quê? Porque lá entre os europeus, cada família tem em média 1 filho, 2 filhos no máximo. Mas sabe qual é a taxa de natalidade entre os muçulmanos? 7, 8, 9. E um filho do muçulmano é discipulado a ferro e fogo e ele não deixa de ser muçulmano. Em pouco tempo, a Europa e o mundo, se continuar assim, se não fizermos nada, vai ser muçulmano. Sabe onde é que eu quero chegar com isso? Eu estou querendo mostrar que as pessoas que servem a um falso Deus, que servem a uma doutrina que é do diabo, que querem matar, que querem aquele monte de coisa, eles conseguem entender que precisam investir nos seus filhos, na próxima geração, mas nós que temos a verdade de Deus, nós simplesmente deixamos os nossos filhos. Para mim isso é um tapa na cara da igreja e na cara dos cristãos. Sabe, nós simplesmente não entendemos ou não captamos a importância da próxima geração. Nós não entendemos a verdade de que se nós queremos mudar o mundo, nós temos que investir nas próximas gerações. Nós só pensamos em nós, adultos. Nós temos dificuldade de priorizar as crianças. Quando eu falo priorizar as crianças, não é, a primeira a comer vai ser o menino. Não é disso que eu estou falando. Não é mimar os meninos. Isso, inclusive, estraga eles. Estou falando de priorizar como preparação e treinamento para serem discípulos de Jesus. Sabe, os de outras crenças, principalmente no Oriente, eles levam tão a sério o cuidado em transmitir a fé deles lá para os seus filhos, que em alguns países é crime você evangelizar uma criança, um cristão evangelizar uma criança, ou um cristão dar uma Bíblia, um Novo Testamento para uma criança. Eu já ouvi relatos de missionários que foram presos, torturados e até missionários que já foram mortos, porque em algum país muçulmano eles presentearam uma criança com o Novo Testamento ou falaram de Jesus para uma criança. Isso é crime, vão presos, torturados e alguns já foram até mortos. Porque ninguém toca nos filhos deles para ensinar outra fé que não a deles. E nós, cristãos? Sabe o que nós fazemos? Igual aquela música, não estamos nem aí. Nós entregamos os nossos filhos para serem doutrinados pela TV, para serem doutrinados pelos games. E o que tem de porcaria nesses games e na TV. Nós entregamos nossos filhos para serem doutrinados pelas más companhias. Qualquer um pode doutrinar o seu filho. Semana passada, foi semana passada? Foi, semana passada, quinta-feira da semana passada. Por volta às 9 horas da noite, mataram um jovem praticamente na esquina lá de casa. E saiu até na TV. E aí o que me chamou a atenção foi a entrevista do pai dele. O corpo ainda lá no chão, a reportagem filmou lá o jovem de 25 anos lá no chão. E aí o repórter perguntando como é que o pai estava se sentindo, e o pai estava se sentindo aliviado. E ele diz, desde os 12 anos, que esse rapaz, que meu filho me dá dor de cabeça e sofrimento. Porque aos 12 anos ele começou a se envolver com droga e com gangues.
E desde então não tive mais sossego na minha vida. Aí eu estava pensando, interessante, ele fala assim como se ele não tivesse nada a ver, né, com a história. Eu pergunto, onde é que estavam os pais de um garoto de 12 anos para que ele tivesse acompanhado com traficantes e com gangues? Onde é que deveria estar um garoto de 10, de 12, 14, 16, 18 anos? Sabe onde é que ele tem que estar? Debaixo da autoridade dos seus pais. Aí diz, mas aquele pai não era cristão. Não sei. Mas você ia ficar admirado se você descobrisse a quantidade de histórias semelhantes a essa entre os cristãos. Filhos de cristãos que estão morrendo também. Por quê? Porque estão envolvidos com droga, estão envolvidos com gangue, com assalto, com um monte de coisa. É impressionante. Porque nós não valorizamos a próxima geração. Nós não entendemos a importância disso. E o diabo está rindo de feliz, porque nós estamos cegos a respeito disso. Nós temos tratado os nossos filhos, principalmente no contexto da igreja, como aqueles que nos atrapalham. No contexto do pequeno grupo. Aí te quer meninos. Já sei que a reunião hoje não vai prestar, arruma menino. Nós olhamos para os nossos filhos como quem olha para uma mala sem alça. A gente está procurando um jeito de se livrar dos nossos filhos. E aí o diabo bate palma para nós. Sabe por quê? Porque enquanto nós negligenciamos e nos recusamos a cuidar da formação espiritual dos nossos filhos, você se preocupa com o jantarzinho dele, com a comidinha dele, se preocupa com tudo, mas você não se preocupa com o espírito dele. Enquanto nós não nos importamos em discipular os nossos filhos, o diabo se candidata a fazer isso. E ele tem feito muito bem, de acordo com o que ele quer para os nossos filhos. É por isso que para levantarmos e treinarmos e discipularmos uma geração para mudar o mundo, é necessário que nós venhamos a mudar alguns paradigmas, alguns conceitos, alguns valores aqui na nossa mente. E é por isso que a pergunta que vamos responder hoje é: que paradigmas devemos mudar? Porque a forma como nós pensamos é que produz ações erradas. Então nós temos que ir lá no mais profundo, não é apenas mudar o jeito de agir, porque nós temos que mudar o jeito de entender, o jeito de pensar. Então existem alguns paradigmas, alguns valores, algumas concepções, algumas mentiras, alguns mitos que nós cremos, que faz com que a gente haja de forma errada nessa questão. Então que paradigmas nós temos que mudar para que nós venhamos a investir numa próxima geração que vai transformar a nossa nação? Primeiro paradigma, completa no seu esboço: o conhecimento de Deus não é passado de forma genética. Anote aí no seu esboço. O conhecimento de Deus não é passado de forma genética. Isso parece óbvio, mas na prática nós agimos como se não fosse. Parece que a gente pensa que por ser filhos de crentes, eles vão ser crentes. Parece que a gente pensa que automaticamente por ser gerado numa família cristã, ele vai ser cristão. Mas isso é um mito, isso não é verdade. Conhecimento de Deus não é transmitido de forma genética. Você tem que passar o conhecimento de Deus de forma intencional, de forma verbal e principalmente através do seu testemunho de vida, de quem você é e do que você faz. Pais apaixonados geram filhos apaixonados. A questão é, pelo que você é apaixonado? Se você é apaixonado pelo trabalho, você vai terminar gerando filhos apaixonados pelo trabalho. Se você é apaixonado por status, por posição, por título, você vai terminar gerando um filho assim também. Se você é apaixonado por dinheiro, tudo você vai ganhar dinheiro, ganhar mais dinheiro, você vai criar uma pessoazinha lá apaixonada por dinheiro também.
Agora, se você é alguém apaixonado por Deus, pelo reino de Deus, se o teu filho olha para você e vê que isso é algo que você ama, ele vai terminar se inclinando para aquilo também. Por quem você é. Não adianta aquela história de faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço. Olha só o que diz Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. Deuteronômio capítulo 29, versículo 29. As coisas encobertas, ou seja, que não foram reveladas, pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e a quem? E a quem? E aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Olha o que o texto está dizendo. As coisas que Deus não revelou, não adianta ficar querendo especular. Por isso tem muita gente perdendo tempo. O que é que vai ter no céu assim, assim? Se ele não revelou é porque você não é capaz de entender. Então as coisas que não foram reveladas pertencem ao Senhor. Mas as que foram reveladas pertencem a nós e pertencem também aos nossos filhos. Sabe qual é o problema? Nós estamos pegando algo que é nosso e também dos nossos filhos e estamos ficando só para nós. Algo que por direito é dos nossos filhos e nós estamos retendo isso. Nós não estamos compartilhando com os nossos filhos. E é por isso que a próxima geração cresce sem conhecer a Deus. Olha só o que diz Juízes, capítulo 2, versículo de 10 a 12. Olha só o que diz aí. Juízes, capítulo 2, versículo de 10 a 12. Foi também congregado a seus pais toda aquela geração, e outra geração após eles se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizera Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que era mal perante o Senhor, pois serviram aos Balaíns, os falsos deuses. Deixaram o Senhor Deus de seus pais, que os tirara da terra do Egito, e foram-se após outros deuses, dentre os deuses das gentes que haviam ao redor deles, e os adoravam e provocavam o Senhor a ira. Olha o que o texto está dizendo. Levantou-se uma geração após aquela geração que não conhecia o Senhor, porque não foi transmitido para a próxima geração o conhecimento do Senhor. Então levantou-se uma geração que não conhecia o Senhor, que não sabia do que Deus tinha feito à nação de Israel no passado. Porque não sabiam? Porque não tinha sido transmitido para eles, e isso destruiu a vida deles, porque eles foram servir a falsos deuses, foram se prostituir de todas as formas, e isso trouxe ou provocou a ira do Senhor. É isso que acontece quando nós retemos o que é dos nossos filhos e ficamos só para nós. Depois de nós vem uma geração que não conhece a Deus. E aí eles vão sofrer. A minha pergunta é: a próxima geração depois da sua, na sua casa, conhece a Deus? Você tem transmitido o conhecimento de Deus intencionalmente para a sua próxima geração? Ou depois a sua geração vai levantar-se uma geração que também não conhece a Deus? Então, temos que mudar esse paradigma. Conhecimento de Deus não é transmitido de forma genética. Não é porque é filho de cristão que vai ser cristão. Você tem que treinar o seu filho para ser um homem de Deus ou uma mulher de Deus. Segundo, complete aí, segundo paradigma. A salvação não é coisa só de adulto. O paradigma é: salvação é coisa de gente grande. E temos que quebrar e entender que salvação não é coisa só de adulto. Sabe, nós entendemos tanto assim que nós nem valorizamos a conversão de crianças. Se uma criança diz que entregou a sua vida a Jesus, fez a oração da salvação, a gente nem... é criança, não quer nem contar. Enquanto que quando um adulto entrega a vida a Jesus, na verdade ele entregou a meia vida a Jesus, porque a meia ele já gastou.
Ele já estragou. E uma criança, quando entrega a vida a Jesus, ele está entregando a vida toda. Então é muito mais importante. Mas a gente já está tão enraizado nessa ideia de que salvação é coisa de gente grande, que a gente nem valoriza isso. Segundo a Bíblia, salvação não é coisa só de adultos. A salvação é algo que deve passar de geração para geração. Isaías capítulo 51, versículo 8. Olha só, Isaías capítulo 51, versículo 8. Porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como a lã, mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Uma geração não começa a valer como geração só depois que fica adulto, não. O meu filho é a próxima geração. E a salvação de Deus é para todas as gerações. Então é para mim, foi para meus pais e é para os meus filhos. A salvação de Deus é para todas as gerações. Olha só o que diz Êxodo, capítulo 3, versículo 6. Êxodo 3, 6 diz assim: disse mais, eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que é que Deus está querendo dizer com isso? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. O que Deus está dizendo aqui é: eu sou o Deus dos pais, eu sou o Deus dos filhos e sou o Deus dos netos. Em outras palavras, eu sou o Deus de todas as gerações. Eu sou o Deus de todas as gerações. A minha salvação é para todas as gerações. Então salvação não é coisa só para adulto. Salvação é algo que é passado de geração para geração e para todas as gerações. Meus amados, nós não podemos deixar ao acaso o destino eterno das nossas crianças e dos nossos jovens. Deixa ao acaso, deixa ver o que vai acontecer. E esperar que eles cresçam e automaticamente se tornem homens de Deus e mulheres de Deus, bem-sucedidos no seu relacionamento com Deus e nos seus relacionamentos com as pessoas. Assim como nós somos responsáveis por eles em todas as áreas de sua vida, nós também temos que nos responsabilizar pelo treinamento deles como filhos e servos de Deus. Sabe, hoje nós temos uma geração de pais que se preocupam ao extremo com a formação acadêmica dos seus filhos, com a formação profissional dos seus filhos, com o futuro profissional dos seus filhos. Nós temos uma geração de pais que supervalorizam isso. Meu filho vai ser um doutor, meu filho vai ser um advogado, meu filho vai ser um grande empresário. Não está errado você querer o bem profissional para o seu filho. Eu estou dizendo que nós temos uma geração de pais que supervalorizam isso, mas que não se preocupam com a formação espiritual dos seus filhos. Eles estão super preocupados com a formação profissional, mas eles não estão nem aí para a formação espiritual. Aí me diga, de que adianta o teu filho se tornar um médico renomado, reconhecido no Brasil todo, mas ser um homem que não conhece a Deus, um homem que, por não conhecer a Deus e os princípios de Deus, ele não é capaz de construir, de constituir uma família equilibrada e saudável, e que o pior de tudo, que vai passar a eternidade no inferno porque não conhece a Deus. Qual a vantagem disso? Se tivesse que escolher entre um e outro, eu preferia ter um filho ASG, que trabalha no posto de saúde do bairro, mas que conhece a Deus, e por conhecer a Deus tem uma família equilibrada e saudável, abençoada, e que só traz alegria e que vai passar a eternidade no céu com Deus. Eu estou fazendo essa comparação só para você entender o que é mais importante. Mas entenda uma coisa, você não tem que escolher entre um e o outro, não.
Você não tem que escolher entre uma boa formação espiritual e uma boa formação profissional, não. Lembra? A visão de Deus é levantarmos uma geração de cristãos verdadeiros com o caráter de Cristo, mas com excelência no que fazem, profissionais de todas as áreas para servirem e influenciarem na sociedade. Então você deve sonhar com um futuro profissional para o seu filho, sim, mas não esquece, a coisa mais importante é o futuro espiritual dele. Porque se você prepara ele para o profissional, o lado profissional, isso vai ser bênção para ele enquanto ele estiver aqui 50, 60, porque 70, depois disso ele nem desfruta mais da sua formação profissional. Mas se você trabalha na formação espiritual dele, isso vai ser bênção para ele por toda a eternidade. Então você não tem que escolher entre um e o outro, você tem que escolher os dois, mas sabendo que a formação espiritual do seu filho é a coisa mais importante. O que eu sempre digo para muitos pais, de repente você é um pai que já me ouviu falar isso, eu sempre faço a seguinte comparação sobre a importância da formação espiritual. Quando o seu filho está doente e ele não quer tomar remédio, acontece, não é? Ele está doente, você está dizendo que é bom para ele, meu filho, você vai ficar bom, eu não quero, é ruim. O que é que você faz? Ah, tá certo, meu filho, se meu filhinho não quer, então não vai tomar o remedinho. É assim que você faz com ele? Segura aqui, aí o outro segura a boca dele, não cospe não, aí você pega a chinela, não cuspe não. Não é assim? Que malvadeza, o menino já está doente, você amassando ele com a chinela, mas você sabe que aquilo é bom para ele. Você deixa ele tomar uma decisão a respeito da saúde dele? Não. Ele chega no hospital, aí, injeção não. Aí o doutor, injeção. Não, tá certo, vamos para cá, não toma injeção não. Conversa, você bota ele assim na maca e você segura. Pai, dá para casa. E você segurando. E a enfermeira olha aí, injeção nele. Por quê? Você deixa ele tomar decisão a respeito disso? Não. Por que você faz isso com ele? Porque você entende que aquilo é importante para ele. Quando o seu filho diz, ei pai, estou com preguiça, quero mais estudar não. Aí o que você diz? Ah, meu filho, você que sabe. Se é isso que você acha que é melhor para você, tudo bem, pode ficar em casa, você não vai para a escola não. Você faz isso? Você deixa o seu filho escolher e decidir a respeito do estudo dele, da formação profissional dele? Você vai para a escola sim, seu carro. Vai. E se o cabo for nó cego, você ainda liga. Ele chegou aí na escola para saber se ele não desviou do caminho. Então você não deixa o seu filho decidir sobre essas questões, porque você sabe que ele ainda não tem maturidade para tomar decisões a respeito de coisas importantes, não é verdade? Você não deixa o seu filho decidir sobre tomar ou não remédio, sobre ir ou não para a escola, porque você entende que ele ainda não tem maturidade para tomar decisões sobre coisas importantes. E que lá no futuro, quando ele tiver com uma doença grave, ou lá no futuro, quando ele for um ninguém na vida porque não estudou, ele ainda tem todo o direito de culpar você. Porque o senhor não me obrigou. Porque naquela idade ele não tinha maturidade e você tinha que decidir por ele, e você tinha que insistir com ele. Não é assim? Mas por que quando o menino diz assim, eu para a igreja não? Ou então o menino diz, eu não quero ficar na salinha do Geração Futuro não. Eu não quero ir para o PG dos adolescentes não, muito chato. Aí você diz assim, tudo bem meu filho, pode ficar em casa, você decide. Por quê? Porque se ele for com má vontade, ele nem vai aprender nada. E por que você não usa esse mesmo princípio com a escola? Sabe por quê? Porque ele sai de casa trombudo, mas chega lá ele tem que aprender matemática mesmo de todo jeito.
Quantas vezes você, pai, não estava com a mínima vontade de vir para a igreja, mas por ser adulto, por ter maturidade e entender que isso era importante para você, você disse: eu preciso ir, porque eu sei que lá Deus vai falar comigo. E aí você veio mesmo sem estar com vontade, doido para ficar em casa. E aí chegou aqui e vocês: oh Deus, obrigado, porque o Senhor tocou no meu coração para vir, porque foi uma benção. E você sai daqui renovado. Seu filho às vezes pode até sair com má vontade de casa, mas aqui também é o lugar que Deus vai falar com ele. Pode ser que ele venha e chegue de cara feia e saia de cara feia. É uma possibilidade. Ah, pode ser, mas ele vai ficar traumatizado. Pode ser, se você não souber fazer, pode ser. Mas com certeza, se você abandonar ele e deixar ele decidir sobre questões espirituais, com certeza, ele pode não ficar traumatizado, mas ele não vai ser um conhecedor de Deus nem ter relacionamento com Deus. Eu não estou dizendo que você tem que arrastar o menino pelos cabelos e trazer para a igreja. Eu estou dizendo você é responsável pela formação espiritual do seu filho. Normalmente quando o menino chega ao ponto de não querer de jeito nenhum vir para a igreja, é porque você já andou falhando em outras instâncias. Porque a igreja é só a cereja do bolo, não é o bolo todo. Então veja onde você errou e onde você precisa melhorar, mas você precisa entender que se seu filho não tem maturidade para decidir sobre a saúde ou sobre o futuro profissional, ele também não tem, e aí que ele não tem maturidade de decidir sobre o futuro espiritual dele. É responsabilidade sua a formação espiritual do seu filho. Então peça a Deus sabedoria, porque a Bíblia diz que quem pede, Ele dá, para você saber lidar com essas questões. Terceiro paradigma que nós temos que mudar para levantarmos uma geração de cristãos verdadeiros para transformar a nação. Não se pode modelar o tronco de uma árvore adulta. Complete aí. Não se pode modelar o tronco de uma árvore adulta. Se você quiser modelar um tronco de uma árvore, é melhor você fazer isso enquanto ela for apenas uma muda. Que ela é flexível, você pode até fazer um desenho no caule da árvore quando ela for uma muda, mas depois que ela for uma árvore adulta, você não consegue mais dobrá-lo, não. Você já entendeu onde eu quero chegar, né? Nós falhamos como pais e falhamos como igreja por esperar que as nossas crianças cresçam, né? Diz o povo, endureça o pescoço, para depois tentá-las ganhá-las para Jesus. Esse é o caminho mais difícil. Nós esperamos que eles se tornem grandes, adultos, para depois tentar ganhá-los para Jesus. Nós praticamos o evangelho do pronto-socorro. Nós esperamos eles ficarem doentes para depois ir remediar. Nós esperamos que as pessoas sejam destruídas pelo pecado para depois podermos resgatá-las do pecado. Se nós poderíamos ter ensinadas desde pequeno. Eu sei que alguns de vocês não tiveram oportunidade, porque vocês já conheceram Jesus quando os seus filhos já eram grandes. E Deus sabe disso. Vocês têm que correr atrás do prejuízo. Agora você que tem o seu filho ainda pequeno, abra do olho. Porque você está jogando fora uma grande oportunidade. Você tem um caule verdinho, fácil de modelar, e você está deixando ele crescer e endurecer para depois tentar modelar. Aí você vai penar. Quanto mais cedo uma pessoa estiver no centro da vontade de Deus, mais longe ela pode ir nos sonhos de Deus, na visão de Deus. Por que nós vamos fazer os nossos filhos e a próxima geração perder tempo? Vamos deixar eles desperdiçar a metade da vida para depois ir falar de Jesus para ele, depois tentar ganhar para Jesus. Quanto mais cedo eles entenderem a vontade de Deus e quanto mais cedo eles forem preparados e treinados para serem servos de Deus e distinguir o que Deus quer ou não para eles,
mais longe eles vão poder ir na vida. E mais coisas eles poderão fazer na vida. E coisas mais relevantes eles poderão fazer na vida. Porque eles terão mais tempo fazendo a coisa certa. Mas aí nós deixamos eles construir errado, para depois ter que derrubar tudo, para depois construir de novo, perdeu a metade da vida fazendo isso. E às vezes nunca vai chegar ao auge do que Deus tinha planejado para ele, porque ele desperdiçou tempo. Eu sempre agradeço muito a Deus, porque foi pura misericórdia. Mas desde muito cedo, eu tive a oportunidade de conhecer a vontade de Deus para a minha vida. Aos 17 anos, eu tive certeza do meu chamado para o ministério. 17 anos. Aos 18 anos, eu estava começando o seminário teológico. Aos 19 anos, eu estava começando a Igreja Batista Vida Nova. Não começa a fazer conta para descobrir minha idade, não. Já estou com uns 50 e pouco, né? Para você não ficar curioso, eu vou logo dizer. Eu não gosto de dizer porque o pessoal que tem idade de ser meu pai diz: só isso? Esse cabinho nessa idade falando para mim? Porque eu tenho um cara de velho, mas então você olha só para a minha aparência, né? Mas hoje eu estou com 32. Mas o que acontece? Com 32, eu já estou fazendo coisas que pastores que têm idade de ser meus pais não estão nem perto de fazer. E não é porque eu sou melhor do que eles ou mais capaz do que eles. Mas sabe o que é? Que desde muito cedo eu entendi o que é que Deus tinha para a minha vida. Então eu vou poder ir muito mais longe, porque eu comecei mais cedo. A maioria dos pastores que eu conheço, na minha idade, eles estavam fazendo seminário. Aí depois, lá perto dos 40, é que eles começam o ministério. E aí, quando chegam aos 60, já estão cansados e não tem mais gás para ir adiante. Quanto mais cedo os seus filhos descobrirem o que Deus tem para eles, o chamado de Deus para eles, e um compromisso com Deus, mais longe eles poderão ir. Sabe por que é que eu estou indo mais longe do que a maioria foi no ministério? Porque eu não perdi tempo desperdiçando a minha juventude, aprontando. Ah, isso é a fase. Tem um montão aí. Com 18, com 17, com 19, com 22. Estão na fase. Ai, criar vergonha, homem. Olha de fase. Eu não perdi tempo gastando a minha juventude aprontando, desobedecendo, com rebeldia, me prostituindo, estragando minha vida, para depois que estragar tudo, está aqui, Deus, só os pedaços. Aí Deus vai ter que remendar o negócio e ajustar, e até que esse negócio venha estar pronto para começar a usar para alguma coisa que preste, você perdeu a metade da sua vida. Isso é uma palavra para você que é jovem, que está vivendo uma fase, e para você que é pai. Isso não é fase, não. Sabe, você tem que criar o seu filho no caminho que ele deve andar desde muito cedo. Salvação é o que passa de geração para geração. Então, não deixa a árvore crescer para depois tentar modelar. Entenda que prevenir é melhor do que remediar. Então, não vamos praticar o evangelismo de pronto-socorro, vamos praticar o evangelismo da prevenção, vamos criar os nossos filhos e as próximas gerações no caminho do Senhor, para que eles cresçam e não se desviem desse caminho. E não esperar que eles cresçam para depois correr atrás e tentar convertê-los para o Senhor. Nós temos que parar de perguntar o que fazer para que nossas crianças não nos atrapalhem. E nós temos que começar a perguntar o que é que nós podemos fazer para transformar os nossos filhos em guerreiros de Deus, capazes de dar a sua vida por Jesus e de virar o mundo de cabeça para baixo como os discípulos fizeram. É isso que a gente tem que começar a perguntar. O que é que eu posso fazer para transformar os meus filhos em discípulos verdadeiros de Jesus, capazes de transformar o mundo? Quarto paradigma que nós temos que mudar para levantarmos uma próxima geração. Não basta trazer os nossos filhos uma vez por semana para a igreja. O outro paradigma que existe no nosso meio, que é bem antiguinho, é de que nós entendemos
que o simples fato de trazer os nossos filhos para a igreja vai torná-los discípulos de Jesus. Que o simples fato de trazermos ele uma vez por semana e soltarmos aí no Geração Futuro, a quem dá sorte que tem um Geração Futuro? Ou então deixar aqui na igreja, andando por aí, o menino vai ser infectado com a fé e vai crescer discípulo de Jesus. Não basta trazer o seu filho uma vez por semana para a igreja, significa que você tem que trazer todo dia, não. Até porque a igreja vai estar fechada aqui durante a semana, o templo vai estar fechado. Meus amados, nós falhamos em achar que é responsabilidade da igreja educar os nossos filhos para serem discípulos. A igreja é uma parceira sua no discipulado dos seus filhos. Mas a responsabilidade é sua e não da igreja. Nós não vamos conseguir levantar uma próxima geração apenas com o Geração Futuro, uma vez por semana. O Geração Futuro, na verdade, é uma bênção. E que bênção! Mas eles têm pouco tempo com o seu filho. O Geração Futuro, na verdade, é quem menos pode fazer pelo seu filho, porque ele só tem 2 horas por semana com o seu filho. Isso quando você vem todo domingo e chega na hora. Nós temos que pensar mais profundamente. Aí está chegando onde Deus está nos levando. Você sabe quem é que tem mais tempo de qualidade com o seu filho durante a semana? Não é você. A não ser que você seja um pai extraordinário, eu dou parabéns a você. Mas normalmente não é você que tem mais tempo com seu filho. Tempo de qualidade. Sabe quem tem mais tempo com seu filho? Os professores dele. A professora do seu filho, se ele está ali do ensino infantil até o Fundamental 1, ela tem todos os dias 4 horas com o seu filho. E tempo de qualidade, o que eu quero dizer com tempo de qualidade? Tempo que ela está ministrando ao seu filho. Qual o pai e a mãe aqui que tem todos os dias 4 horas de ministração na vida do seu filho? Você até passa tempo com ele em casa, mas é enquanto você está arrumando a casa, enquanto você está fazendo almoço, enquanto está assistindo televisão, enquanto ele está brincando, você está no mesmo ambiente. Mas a professora, quando está lá, ela está 4 horas ministrando, ou o professor está 4 horas ministrando a vida do seu filho. Eu pergunto, você sabe o que é que a professora ou o professor está ministrando a vida do seu filho? Ah, matemática, português, biologia. Se engana se você pensa que é só isso. Nenhum professor transmite apenas isso. Mesmo inconscientemente, ele transmite os seus valores, os seus princípios, a sua moral, a sua ética. Mesmo que ele não faça isso de propósito, naturalmente faz, porque educar é vida na vida, é transferir vida um para o outro. Não existe educação neutra. Educação é transferência de vida. Você transmite os seus valores enquanto você transmite matemática. Você transmite os seus valores enquanto você transmite português. É por isso que nós, como eu falei, nós como igreja, somos o quê? Parceira dos pais. É por isso que nós aceitamos o desafio que Deus nos deu de, como igreja, investimos numa escola. Tem gente que não entende por que a igreja vai perder tempo com escola. Porque nós entendemos que a estratégia de Deus de levantar uma nova geração, uma geração de discípulos comprometidos com Cristo, que tem a mente de Cristo, que sejam profissionais de excelência, que vão se infiltrar e servir e influenciar em todas as esferas da comunidade. Você não faz isso 2 horas por semana num culto, nem no Geração Futuro. Você faz isso na escola. É por isso que nós não investimos apenas numa escola, mas numa escola por princípios cristãos. É por isso que nós estamos investindo nisso. Não sei se você já tinha entendido isso. Porque para formar a geração, não basta só a igreja, não basta só você sozinho em casa, porque você pode ser um pai cristão que investe no seu filho, mas você pode passar
ter o devocional com seu filho, ter o tempo de oração com seu filho, mas quando ele chega na escola pode ter um professor que desmancha tudo que você diz. E ele olha para o professor como alguém que tem autoridade do conhecimento. E isso influencia. Então, como igreja, nós queremos ser uma parceira na missão de preparar seus filhos para serem homens e mulheres de Deus. Nós não estou aqui só para dizer assim, você tem que educar o seu filho para ele ser um cristão, e você sai daqui com um peso enorme nas costas. Eu estou dizendo, você tem que fazer isso. Eu estou dizendo como você deve fazer isso. E estou dizendo, nós como igreja estamos aqui para ajudar você a fazer isso. Na prática. Nós temos um excelente ministério infantil que ministra de forma eficaz e criativa os seus filhos enquanto você está sendo ministrado aqui. E nós agora temos uma escola de excelência que vai ministrar o seu filho, se você assim deixar, durante toda a semana, com formação profissional de qualidade e excelência, mas também com formação espiritual, porque essa é a coisa mais importante que o seu filho pode ter. Então, para nós formarmos a geração, nós temos que juntar forças. Que força nós temos que juntar? A força da família, com a força da escola e com a força da igreja. É assim que nós vamos levantar uma geração para transformar a nação. É a família, a escola e a igreja falando a mesma coisa, transmitindo os mesmos princípios, os mesmos valores. É para isso que Deus nos chamou. É assim que Deus vai mudar a realidade. E não apenas sermos crentes, sendo crentes dentro de uma igreja. Temos que levantar uma próxima geração. E nós como igreja estamos aqui para ser parceiros. Aí você deve estar dizendo assim, poxa, mas e se eu não tiver dinheiro para colocar o meu filho na escola? Isso é um problema. Mas deixa eu dizer uma coisa a você. Existem aqueles que não têm dinheiro, e existem aqueles que não têm isso como prioridade. Quando você entende que a coisa mais importante que você pode dar ao seu filho é uma formação espiritual e profissional, porque a profissional vai abençoá-lo no futuro aqui na terra, e a espiritual abençoa no futuro na terra e na eternidade. Você vai tirar dinheiro de onde você não tem, você vai deixar de investir em outras coisas para investir na educação dele. Mas deixa eu dizer outra coisa mais. Deus também nos deu um outro sonho. E nesse primeiro ano nós não temos como oferecer educação gratuita para famílias que não podem pagar por isso. Mas eu creio que em nome de Jesus, a partir de 2015, a gente vai poder abençoar muitas famílias nesse sentido. Porque a gente tem que fazer uma coisa de cada vez, senão a gente não faz nada. Mas Deus já colocou um sonho no meu coração e nós estamos tomando atitudes para isso já. Como todo sonho que Deus coloca no nosso coração, a gente não fica só olhando para as estrelas, não. Nós já estamos fazendo contatos, já estamos planejando. E já está ardendo no meu coração uma estratégia de Deus para termos um programa de bolsa para incluir os filhos das pessoas que realmente não têm como pagar. Mas se você é alguém que tem como pagar, não deixe de aproveitar o que a igreja está te oferecendo. De você discipular o filho na sua casa, ter ele discipulado na escola e ter ele discipulado na igreja. Juntos nós somos. É isso daí. Juntos nós somos melhores, como família, como igreja e como escola. E ainda nesse plano de formar essa geração, existe o sonho do orfanato. Você sabe disso, né? Não precisa ficar nervoso que ainda não temos orfanato, viu? Mas em breve Deus vai nos dar essa oportunidade. A comunidade terapêutica para tratar dos dependentes químicos é importante. Teremos também. Mas se a gente tratar das crianças abandonadas,
quase não vai ter ninguém para tratar nas comunidades terapêuticas. Eu estou só querendo que você entenda que essa igreja não está aqui apenas para manter as portas abertas e ter um culto todo domingo. Que Deus tem um propósito para as nossas vidas. Deus tem uma visão para as nossas vidas. E Deus tem um chamado específico para essa igreja. E que coração humano nenhum viu, nem ouvido ouviu, nem mente conseguiu imaginar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Amém? Meu amado, para concluir, falta nem mais 2 horas não. Olha só, quero que você pense nisso. Cada bebê que nasce é uma evidência de que Deus não desistiu da raça humana. Porque se ele tivesse desistido, ele parava de deixar nascer. E em toda a Bíblia nós vemos que quando Deus tinha um grande milagre, uma grande mudança para fazer, ele enviava um bebê. Foi assim com Isaac, foi assim com Moisés, foi assim com Jeremias. Antes foi assim com Samuel, foi assim com João Batista e foi assim com o próprio filho dele, Jesus Cristo. Sempre que Deus tem uma grande mudança, uma grande visão, um grande sonho a realizar, ele envia um bebê. O que eu quero dizer com isso? Você já parou para pensar que você pode ter em casa, sob sua responsabilidade, um pequeno Moisés, um pequeno Jeremias, um João Batista, um Samuel? A questão é, você está contribuindo para que o seu filho se torne tudo aquilo que Deus planeja que ele se torne? Você está contribuindo intencionalmente para isso? Ou você está deixando isso ao acaso? Para finalizar, Salmo 78, versículo de 1 a 7. Olha só o que esse texto diz. Meu povo, escute o meu ensino e preste atenção no que estou dizendo. Pois falarei com vocês por meio de provérbios e explicarei os segredos do passado. São coisas que ouvimos e aprendemos, coisas que os nossos antepassados nos contaram. Não as esconderemos dos nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus, o Senhor, dos seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamento aos descendentes de Jacó. Até aí, olha o que ele está dizendo: não esconderemos nada dos nossos filhos. Vamos falar do amor de Deus, do poder de Deus e de todas as coisas que Deus tem feito. Olha a continuação do texto, o texto continua. Ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que os seus descendentes as aprendessem, e eles, por sua vez, as ensinassem a seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que Ele fez e obedecerão os seus mandamentos. Para aí, não continua lendo não. Olha o que o texto está dizendo: se você ensinar aos seus filhos tudo o que Deus mandou você ensinar a respeito do amor dEle, da lei dEle, da vontade dEle, os seus filhos confiarão em Deus, porão a confiança em Deus, obedecerão e cumprirão os seus mandamentos. Mas olha o que o texto diz: eles não serão como seus antepassados, um povo rebelde e desobediente, que nunca foi firme na sua confiança em Deus e não permaneceu fiel a Ele. O texto agora fala do outro lado da moeda. O que acontece com uma geração cujos pais não lhe transmitiram o conhecimento de Deus? Vai ser uma geração rebelde, desobediente, que não confia em Deus e que não é fiel. Que geração vai vir após a sua geração? Que geração vai vir após a nossa geração? Uma geração rebelde? Isso vai acontecer se nós formos negligentes em transmitir os ensinamentos de Deus. Ou será que vai vir após a nossa uma geração que confia no Senhor,
que é obediente e é fiel a Deus. Isso irá acontecer se nós formos obedientes em transmitir o conhecimento de Deus para os nossos filhos e para a próxima geração. A questão é que tipo de geração estamos formando? Que tipo de geração vamos formar? Amém? Que Deus nos abençoe.